CETV segunda edição. Oferecimento Magis Incorporações. Construindo mais para você. Água que deveria abastecer Paracuru pode ser usada pela Petrobras. A falta d'água já é realidade em alguns bairros de Paracuru. Campanha contra o sarampo. Pais precisam levar os filhos aos postos para se vacinar. Fortaleza continua abaixo da meta prevista pela Secretaria Municipal de Saúde. Futebol, hoje é dia de jogo pela Copa do Nordeste. Boa noite. A falta d'água e a seca castigam o interior do Ceará, problema que se repete até na região litorânea. Em Paracuru, litoral oeste, os moradores lutam contra essa realidade. E para piorar a situação, a água que deveria abastecer o município pode ser usada pela Petrobras. A Lagoa Grande, única fonte de abastecimento de Paracuru no litoral oeste, pode não suportar mais um inverno sem chuva. A previsão é da Prefeitura, que tem outra preocupação: o interesse da Petrobras. A empresa foi autorizada a usar água do reservatório para abastecer a unidade instalada na cidade. 300 mil litros por dia, o equivalente a 10 carros-pipa, como os utilizados para o abastecimento na zona rural. De acordo com os técnicos, a retirada pode acelerar o desaparecimento da lagoa. A lagoa não tem suporte, isso é dito, é comprovado por relatórios, pela batimetria e inclusive pelo estudo que a Soída fez em relação ao nosso aquífero, que é a nossa água subterrânea, que teoricamente seria a única saída para o município em relação a, vamos dizer, a morte anunciada da lagoa. A falta d'água já é realidade em alguns bairros de Paracuru, consequência direta do baixo volume da lagoa. A água captada e distribuída não é mais suficiente para atender toda a população. Com as torneiras secas, a população tem que se virar e contar com a ajuda de vizinhos para não ficar sem água. Quase todo dia falta água. E a água muito suja mesmo que não dá para a gente beber não. E a conta muito alta, a gente já tem tão pouca, né? Se tirar fica mais pouca ainda. Muita gente fica pedindo um e a outra quem tem poço, né? Aí quem não tem, aí fica à mercê de esperar pelo o pouco que vem da CAGES. Dona Rosa aproveita para encher baldes nos poucos dias em que, segundo ela, a água chega. A gente tem que lavar a louça, lavar as mãos, né? E se a gente não botar água no balde, a gente não faz nada. Os alunos da escola do Riacho Doce também sofrem com o problema. Muitas vezes, as aulas são canceladas por falta d'água. Muitas vezes o aluno chega na escola, tem a merenda, mas não tinha água. Então era preciso liberar as turmas por conta da falta de água. Os moradores reclamam que, além de não receber a água, tem que pagar por ela. Se a gente tiver água 15 dias no mês, nós temos muito. O resto, só o vento. Você, quando abarra a torneira, é só aquele vento que corre. A situação está ruim e o futuro é ainda mais preocupante para quem vive em Paracuru. A disputa de água com a Petrobras movimenta as rodas de conversa de moradores da cidade, que temem ficar totalmente sem água. O nosso problema é muito sério. Tem dias na minha casa que eu começo o dia chorando, porque eu não tenho água na minha torneira e pago mensalmente a água da CAGES. Se ela começar a tirar essa água, com certeza o nosso sofrimento vai ser bem maior. A CAGES não considera que esteja faltando água. Segundo a companhia, o abastecimento está normal. A empresa informou ainda que 2 novos poços estão sendo instalados para fornecer água. A Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos do Ceará informou que vai se reunir amanhã com a Petrobras para analisar a situação e que deseja não permitir mais a retirada de água da Lagoa de Paracuru. A Petrobras foi procurada, mas ninguém da direção se pronunciou. A Delegacia de Proteção ao Turista passou a funcionar 24 horas. As informações com a repórter Patrícia Nilsen. Esta é uma das medidas para tentar reduzir os casos de violência aqui na praia de Iracema. Além de funcionar dia e noite, a Delegacia de Proteção ao Turista também teve a área de cobertura ampliada, agora da Barra do Ceará até a Sabiaguaba. Além de registrar boletins de ocorrência, também são atendidos casos de flagrante, não só envolvendo os turistas, como também fortalezenses. O novo esquema começou a funcionar no dia 14 de janeiro e, de acordo com o levantamento feito pela
delegada Adriana Arruda, os atendimentos aumentaram cerca de 80%. A Delegacia de Proteção ao Turista funciona na Praia de Iracema, na rua Almirante Barroso, 805. O telefone para contato é 3101-2488. Patrícia Nilsen para o CETV. A polícia prendeu hoje em Jaguaribe, a 300 quilômetros da capital, 9 homens suspeitos de prostituição infantil. Os envolvidos têm entre 36 e 80 anos de idade e foram descobertos depois de denúncias de moradores. 2 das 3 adolescentes abusadas têm 14 anos. A polícia informou que uma das meninas fazia programas desde os 10 anos. A adolescente relatou que recebia de 5 a 40 reais. Os homens suspeitos foram ouvidos na delegacia de Jaguaribe. Em instantes, tem futebol. As notícias do Campeonato Cearense da Copa do Nordeste. O Fortaleza está mais líder do que nunca do Campeonato Cearense depois de uma nova vitória. O Ferroviário perdeu de novo e entrou na zona de rebaixamento. 8 gols em 4 jogos. Assim foi a 12ª rodada do Campeonato Cearense. Quem se deu bem foi o Icasa, que chegou à vice-liderança do estadual. Felipe Klein fez o gol da vitória do Verdão do Cariri. 1-0 para cima do Crato, que segue na lanterninha do campeonato. Itapipoca e Ferroviário fizeram o jogo dos desesperados. Pior para o Ferroviário, que amarga a 2ª derrota seguida e entra na zona de rebaixamento. Nilcinho fez o gol do Itapipoca, 1-0. Mesmo o placar de Guarani de Juazeiro e Horizonte. O jogo foi no Romeirão, mas a vitória foi dos visitantes. Albano usou a cabeça para garantir a vitória do Horizonte. No outro jogo da rodada, o líder Fortaleza suou, mas conseguiu vencer o Tiradentes no Presidente Vargas. Logo no começo do jogo, Danilo Rios cabeceou e abriu o placar. O Tiradentes empatou com Júnior Pipoca. Na segunda etapa, Valdson colocou o Fortaleza de novo na frente. Aos 41 minutos do segundo tempo, novo empate do Tiradentes. Manuelzinho pegou a sobra e mandou para as redes. Mas Romarinho, ao apagar das luzes, fez o terceiro tricolor. 3-2, placar final. E hoje tem mais futebol. O Ceará entra em campo pela Copa do Nordeste. Boa noite, Caio César. Olá, Cíntia, boa noite. Boa noite a quem acompanha o CETV segunda edição. Pois é, hoje tem Copa do Nordeste às 9h15 da noite. Depois de Big Brother Brasil, o Ceará enfrenta a equipe do CRB, lá no estádio Gerson Amaral, na cidade de Coruripe, interior das Alagoas. Será já classificado para a segunda fase, enfrentando um CRB que precisa da vitória hoje para garantir, sem depender de mais ninguém, uma vaga também na segunda fase da competição. Temos imagens ao vivo do estádio Gerson Amaral e vamos para lá para falar com o repórter Luiz Costa. Boa noite, Luiz. Boa noite, Caio. Boa noite a todos. O Ceará já joga classificado, inclusive com a liderança garantida. Vem com um time bastante mexido, quase todos os jogadores reservas. Por exemplo, o Magno Alves foi poupado. O Vicente, lateral esquerdo, também não pode jogar porque está no departamento médico. O João Marcos também está suspenso, assim como o Tadeu, que é o atacante, portanto, uma dupla de ataque aí pode pintar no Ceará, Assisinho e Robério. O Ceará fez, apesar de já estar classificado na liderança, um certo mistério na escalação, já que o jogo vale classificação para o adversário hoje. Caio. Bom jogo, obrigado, Luiz Costa. E o outro cearense que representa o estado do Ceará, claro, na Copa do Nordeste, joga amanhã diante do Náutico no estádio do Junco, em Sobral. Cíntia. Obrigada, Caio. A seguir, presos suspeitos da morte de um empresário no ano passado em Fortaleza. E os pais precisam levar os filhos para vacinar contra o sarampo. Amanhã tem Nosso Ceará no CETV, primeira edição. Rodrigo Vargas. Quando Dona Miruoca nasceu, Fortaleza tinha 178 anos. Apenas 68 anos a mais do que ela tem hoje. E só mesmo com muito bom humor para conseguir atravessar um século. Amanhã, ao meio-dia, no CETV, primeira edição, vocês vão conhecer a história de Dona Miruoca. 110 anos de vida, muito bem vividos.
A polícia desvendou a morte de um empresário em Caucaia em julho do ano passado. De acordo com as investigações, Francisco Fábio de Vasconcelos, de 49 anos, foi assassinado dentro da própria fábrica em um crime com característica de latrocínio. Mas, de acordo com a polícia, na verdade, o crime foi passional. A mulher do empresário, juntamente com um amante, teriam encomendado o crime. Hoje, o casal e mais 2 homens apontados como executores foram presos. A polícia ainda trabalha para prender outros acusados do homicídio. Menos da metade das crianças que deveriam tomar a vacina contra o sarampo aqui em Fortaleza foram imunizadas. Uma notícia preocupante, já que a maioria das mortes por conta da doença foram justamente de crianças. O surto de sarampo fez triplicar o atendimento neste posto de saúde no centro da capital. Por dia estão sendo aplicadas cerca de 200 doses da vacina tríplice viral. A volta às aulas nas escolas acabou virando motivo de preocupação. Muitas crianças, né, às vezes elas vão doentinhas e pode estar com sarampo, um mês, aí pronto, né? Na escolinha já começa a ter contato com outras crianças e o risco fica cada vez que passa maior. Aí é melhor logo imunizar. Quem tem criança em casa é bom mesmo se preocupar. Dos 11 casos de sarampo confirmados até agora, 6 são crianças com menos de 1 ano de idade. Existem ainda outros 55 casos com fortes suspeitas da doença que estão sendo investigados. 70% são crianças menores de 5 anos. Por conta do surto, algumas regrinhas mudaram. Crianças de 6 meses a 1 ano de idade devem tomar uma dose única da vacina. De 1 ano a 5 incompletos, 2 doses. E mesmo quem já foi vacinado nesta faixa etária deve tomar novamente a vacina. Existe uma margem de pessoas, de crianças, que a vacina não soroconverte, ela não cria imunidade contra a doença. Então, você dá mais uma dosezinha que é para garantir para que essas crianças estejam protegidas. Mesmo com o movimento maior nos postos de saúde, Fortaleza continua abaixo da meta prevista pela Secretaria Municipal de Saúde. A ideia é que 160 mil crianças entre 6 meses e 5 anos de idade sejam imunizadas contra o sarampo. Mas até agora, nem a metade delas foi trazida aos postos. 90 mil crianças ainda faltam serem vacinadas na capital. É importante também ficar atento aos principais sintomas da doença: febre e manchas vermelhas pelo corpo. O quanto antes a vigilância epidemiológica for notificada, mais chances de combater o vírus. Você investiga todos os contatos que aquela pessoa teve durante 30 dias para trás e todas essas pessoas têm que receber a vacinação para fazer o bloqueio, porque o vírus da vacina ele é mais rápido que o vírus da doença. Então, ele consegue bloquear e a pessoa, mesmo que ela tenha tido contato, ela não fica doente. E uma correção, na verdade foram 11 casos de sarampo e não 11 mortes. E a gente se despede com essa bela imagem da lua nessa noite de quarta-feira. Boa noite, até amanhã. CETV segunda edição. Oferecimento Magis Incorporações. Construindo mais para você.